fez referência a um preacordo que terá sido assinado no ano passado e que não foi levado até o termo porque, segundo disse, mas isso também já sabia, o então primeiro-ministro britânico Boris Johnson teria convencido o governo ucraniano a prosseguir na confrontação com a Rússia, ou seja, elencou um conjunto de elementos que fazem entender que este conflito poderia ter sido resolvido há muito mais tempo se não houvesse quase que interferências estrangeiras não ucranianas na relação direta entre a Rússia e a Ucrânia para se resolver este conflito de forma mais ou menos pacífica ou mais ou menos política. E depois, claro, também falou de que, em caso da eleição de novo presidente, a política dos Estados Unidos não mudaria, mas aqui, enfim, dá-se muito pano para a manga, porque pelos pronunciamentos do presidente Donald Trump, porque é o único candidato possível da parte dos republicanos que pode vencer essas eleições, ele diz claramente que, em caso dele ser votado, o dia seguinte ele terminaria com este conflito, que vai em desacordo com o que o presidente Putin disse, porque mostra que se ele vencer, o conflito terminaria e, em consequência, mudaria a política externa dos Estados Unidos em relação, por exemplo, à Ucrânia. De resto, é uma entrevista que foi feita, ao fim e ao cabo, para falar para os ouvidos dos estadunidenses, para o grande público dos Estados Unidos, que nessa altura também é bastante cético em relação à linha política do presidente Joe Biden, quer em relação ao Medio Oriente, quer também em relação à Ucrânia. Basta ver que esta fadiga existe também ao nível da própria União Europeia. Há receio de se continuar a apoiar, pelo menos do ponto de vista da sociedade desses países, há receio de que os seus governos continuem a apoiar a Ucrânia neste sentido para se abrir portas para uma resolução pacífica deste conflito, só que os governos são legítimos, né? Eles agem muitas vezes em contramão com as sensações ou com as intenções da opinião pública. Daí que esta sua intervenção, esta entrevista que ele dá, que está a ser criticada pela mídia ocidental, grande parte da mídia ocidental, como sendo um passe para a propaganda mediática do presidente Putin, enfim, dá-lhe essa possibilidade de ter falado para o grande público dos Estados Unidos, do mundo ocidental e da comunidade internacional de forma geral, para ver, para entender quais são as nuances, as interpretações e os receios que estão em volta a este conflito com a Ucrânia, que, como disse, já poderia ter sido resolvido se as partes tivessem havido entre elas uma conversação direta sem interferência externa da parte, sobretudo, do Reino Unido, de Boris Johnson, e também da parte do presidente Joe Biden. Ou seja, a ver, vamos depois qual será o follow-up, porque essas entrevistas depois podem acabar por criar um movimento nessas sociedades de contestação ou de aprovação dessa entrevista, pode influenciar uma certa política interna de alguns países, ou até pode legitimar a política externa de outros países, no caso concreto, por exemplo, da Eslováquia, ou mesmo até da Hungria, enfim, que são mais céticos. Eu daqui a pouco volto a tentar aqui o contacto com o Issao Agostinho, parece que é agora mesmo. Issao, vamos lá tentar novamente. Será que já me consegues ouvir? Sim, consigo ouvi-lo. Ok, eu também consigo ouvir, então vou pedir que continues aqui a tua ideia. Pois, para concluir, não é? Foi uma entrevista esperada, muitas vezes criticada, mas pelo menos conseguiu falar para o público dos Estados Unidos, para os políticos dos Estados Unidos, também da União Europeia, ou do mundo ocidental, sobre assuntos que podem ser do seu interesse e podem ajudar, de uma certa forma, a rever a política que tem para com a Rússia, ou até pode também, de uma forma contrária, legitimar a sua intervenção, a sua política de apoio para com a Ucrânia.